Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios, vós que purificastes os lábios do profeta Isaías com um carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me, que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Retorno à Galiléia. Ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, na beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus ensina e cura. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curava. Seguiam-no multidões numerosas, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. Comentários dos Pais da Igreja. Rábano Mauro. Depois que Mateus falou dos 40 dias de jejum e da tentação de Cristo e do ministério dos anjos, em continuação prossegue dizendo: ao ouvir que João havia sido preso, Pseudo Crisóstomo. Não se deve duvidar que isso foi permitido por Deus, já que ninguém pode fazer nada contra o homem bom se Deus não o permitir. Prossegue. Ele voltou para Galiléia, isto é, separou-se da Judéia para não antecipar o tempo oportuno de sua paixão e para dar-nos o exemplo de como devemos fugir do perigo. São João Crisóstomo. Não é censurável deixar de lançar-se contra o perigo, mas sim não permanecer firme de modo viril quando ele chega. Afastou-se da Judéia, apaziguando o ódio dos judeus e, simultaneamente, cumprindo a profecia e dedicando-se a pescar os mestres do mundo todo, que residiam na Galiléia. Presta atenção também em como ele recebeu a razão de partir dos judeus em direção aos gentios. Com efeito, tendo aprisionado o precursor, impeliram Jesus a atravessar para a Galiléia dos gentios. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Como narra Lucas, veio a Nazaré, onde havia sido amamentado, e ali entrou na sinagoga, onde leu e disse muitas coisas pelas quais quiseram precipitá-lo de um monte, e então desceu a Cafarnaum, de onde diz agora Mateus, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. São Jerônimo. Nazaré é uma aldeia na Galiléia, ao lado do Monte Tabor. Cafarnaum é uma cidade na Galiléia dos gentios, ao lado do lago Genezaré, e por isso é chamada de Marítima. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Marchou aos confins de Zabulon e Neftali, onde ocorreu o primeiro cativeiro dos hebreus pelos assírios. Portanto, onde ocorreu o primeiro esquecimento da lei, aí teve lugar a primeira pregação do Evangelho, para que, de um lugar como Quimédio, fosse espalhada para os gentios e para os judeus. Remígio de Auxerre.
Deixou uma, isto é, Nazaré, para convencer muitos, pregando e fazendo milagres, dando exemplo aos pregadores para que escolham o melhor tempo e o lugar mais oportuno quando quiserem que sua pregação seja útil a muitos, de várias condições. Prossegue, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali. Assim se encontra na profecia, em Isaías 9:1. Como no tempo passado, aliviou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. No tempo futuro, cobrirá de glória o caminho do mar, o além-Jordão, a circunscrição dos gentios. São Jerônimo. Diz que no primeiro tempo foram aliviadas do peso dos pecados, porque Nosso Senhor pregou o Evangelho primeiramente nas regiões das duas tribos. Mas agora obscureceu-se sua fé, visto que muitos judeus permanecem no erro. Aqui, os lagos de Genezaré, no qual desemboca o Jordão, é chamado de mar. Em suas margens se encontram Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida e Corazim, região onde Cristo mais pregou. Ou, segundo os hebreus que creem em Cristo, estas duas tribos de Zabulon e Neftali foram escravizadas pelos assírios, e a Galiléia ficou deserta, a qual o profeta disse que ficou aliviada, porque suportava os pecados de seu povo. Mas, depois, todas as tribos que habitavam além do Jordão, na Samaria, foram reduzidas à escravidão, e dizem: agora a Escritura assegura isto, porque este povo foi o primeiro desta região a ser conduzido à escravidão. Ela foi também a primeira que viu a luz da pregação do Evangelho, iniciada por Cristo. Segundo os nazarenos, quando Cristo veio, foi a primeira terra libertada dos erros dos fariseus. Depois, pelo anúncio da Boa Nova do apóstolo Paulo, foi aumentada, isto é, multiplicou-se a pregação nos territórios ocupados pelos gentios. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Estes diferentes nominativos se referem a um mesmo verbo. Assim, terra de Zabulon e terra de Neftali, que estão no caminho do mar, além do Jordão, isto é, povo da Galiléia dos gentios, que andava nas trevas. São Jerônimo adverte que há duas Galiléias, uma que se chama dos judeus e outra que se chama dos gentios. A Galiléia está assim dividida desde o tempo de Salomão, que deu 20 cidades da Galiléia a Irão, rei de Tiro, cuja parte se chamou depois Galiléia dos gentios, e as demais dos judeus. Também pode ler-se ao outro lado do Jordão da Galiléia dos gentios. Assim direi, para que o povo que permanecia ou andava em trevas visse a luz, luz de nenhum modo pequena, como a dos outros profetas, mas grande, ou seja, fala-se da luz daquele que diz no Evangelho: eu sou a luz do mundo, no Evangelho de São João 8,12. Prossegue: aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Considero que entre a morte e a sombra da morte só há a seguinte diferença: a morte é própria daqueles que desceram ao inferno com suas obras. Já a sombra da morte é própria daqueles que pecam, mas que ainda não saíram desta vida, porque, se quiserem, podem fazer penitência. Pseudo Crisóstomo. Também pode-se dizer que os gentios estavam sentados na região da sombra da morte porque adoravam os ídolos e os demônios. Os judeus, que praticavam as obras da lei, também estavam nas trevas, porque a justiça de Deus ainda não lhes tinha sido manifestada. São João Crisóstomo. Para que saibas que nem a luz nem as trevas são sensíveis, chamou de grande luz aquela que, em outro lugar, chama de luz verdadeira, e, falando das trevas, chama-as de sombra da morte. Depois, mostrando que não a encontraram porque a buscavam, mas que Deus apareceu a eles, disse que a luz se levantou e brilhou. Eles não acudiram antes para ver a luz, porque os homens haviam chegado aos últimos extremos da maldade antes que Cristo se apresentasse. E não andavam nas trevas, mas estavam sentados, o que indicava que não esperavam ser libertados. Assim como os que não sabem em qual direção convém marchar, uma vez escolhidos pelas trevas, se sentam sem poder ficar em pé,
Ele chama aqui de trevas o erro e a impiedade. Santo Agostinho. João, o evangelista, antes que Jesus fosse a Galiléia, falou sobre Pedro, André e Natanael e o milagre de Caná da Galiléia, coisas que os demais evangelistas omitiram, referindo apenas em suas narrações que Jesus voltou a Galiléia, de onde se compreende que se passaram alguns dias nas quais ocorreram aquelas coisas acerca dos discípulos e que são incluídas por João, Remígio de Auxerre. Mas deve-se compreender claramente o porquê de João dizer que Cristo foi até a Galiléia antes que João Batista fosse conduzido à prisão, porque, depois que havia convertido a água em vinho, e depois de haver descido a Cafarnaum, e depois de subir a Jerusalém, diz-se no Evangelho de João que regressou à Judéia e batizava, quando João Batista ainda não havia sido levado ao cárcere. Aqui se diz que, depois que João foi entregue, retirou-se para a Galiléia, e isto também diz Marcos. Não se deve encarar isso como uma contradição, porque João descreveu a primeira vinda do Senhor até a Galiléia, a qual se deu antes do encarceramento de João Batista, mas faz menção da segunda vinda, quando diz: deixou a Galiléia e foi outra vez para a Galiléia. Os demais evangelistas falam somente sobre esta segunda vinda à Galiléia, a qual foi posterior ao encarceramento do Batista. Eusébio de Cesareia. Diz-se que João pregou quase até o último dia de sua vida sem escrever, mas tendo recebido notícia dos outros 3 evangelhos, quis comprovar a verdade do que se havia dito. Observou que faltavam algumas coisas, especialmente acerca do que ocorreu nos primeiros dias da pregação do Senhor. E é verdade que os 3 outros evangelhos parecem conter somente o que ele fez durante o ano em que o Batista esteve no cárcere, ou quando foi executado. Mateus põe logo depois da tentação de Nosso Senhor o seguinte: tendo ouvido que João fora preso. E Marcos, do mesmo modo. Lucas diz, antes de referir algo sobre os atos de Cristo, que Herodes trancou João Batista no cárcere. Tendo-se rogado a João apóstolo que referisse o que o Salvador havia feito antes da prisão de João Batista, diz: tal foi o primeiro milagre de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Pseudo Crisóstomo. Deve pregar a justiça de Cristo aquele que pode contrariar seu ventre, o que despreza as coisas deste mundo e o que não deseja a vanglória. Por isso se diz: a partir desse momento começou Jesus a pregar, isto é, desde que, tentado, venceu a fome no deserto, desprezou a avareza no monte e repeliu a vanglória no templo. Começou a pregar desde que João foi trancado na prisão, porque, se tivesse começado a pregar quando pregava João, teria tornado este último sem valor e a pregação de João teria parecido supérflua se comparada à de Cristo. Assim sucede com o sol e a estrela da manhã. Quando aparecem juntos, o sol esconde a graça da estrela. São João Crisóstomo. Por isso não pregou até que João fosse feito prisioneiro, porque temeu que o auditório se dividisse, ou, não tendo Batista feito nenhum milagre, toda a gente seria arrastada para Cristo pelos milagres. Rábano Mauro. Nisto se manifesta também que ninguém deve desprezar a pregação de um inferior, de onde diz o apóstolo: se for feita qualquer revelação a algum dos assistentes, cale-se o que falava primeiro. São João Crisóstomo. Cristo inicia sua pregação de modo sábio, não de modo a espezinhar a doutrina de João, mas para confirmá-la e demonstrar a veracidade de seu testemunho. São Jerônimo. Nisto mesmo demonstra que ele era filho do mesmo Deus, de quem o Batista havia sido profeta, e por isso diz: fazei penitência. Pseudo Crisóstomo. Não realizou em seguida a pregação da justiça que todos conheciam, mas da penitência de que todos precisavam. Quem ousará dizer: quero ser bom e não posso? A penitência é a correção da vontade, e se as coisas más não vos horrorizam, para que façais penitência? Pelo menos que vos deleitem as boas. Por isso prossegue: está próximo o reino dos céus, isto é, a felicidade do reino celeste, como se dissesse:
Preparai-vos pela penitência, porque aproxima-se o tempo da recompensa eterna. Remígio de Auxerre. E nota-se que não diz está próximo o reino dos cananeus, nem dos jebuseus, mas o reino dos céus. A lei oferecia os bens temporais, mas o Senhor oferecia o reino dos céus. São João Crisóstomo. Veja-se que nesta pregação nada diz de si mesmo, coisa que, em verdade, era muito conveniente, porque ainda não tinham uma opinião decente sobre ele. Começando, pois, não disse nada grave e oneroso, como havia feito Batista, que o machado estava preparado para cortar a árvore e outras coisas semelhantes. Mas, no princípio, anunciou coisas benignas, evangelizando o reino dos céus. São Jerônimo. Também pode-se dizer, em sentido místico, que, tendo sido preso o Batista, Cristo começou a pregar, porque, uma vez terminada a lei, consequentemente, nasceu o Evangelho. Pseudo Crisóstomo. Todo rei que há de pelejar contra seu inimigo, primeiro reúne seu exército, e, assim, marcha em direção à luta. Assim também o Senhor, quando havia de combater contra o demônio, primeiro reuniu seus apóstolos e, assim, começou a pregar o Evangelho, de onde se segue: Jesus percorria. Remígio de Auxerre. Uma instrução de vida para os doutores é: para que não sejam preguiçosos, sejam instruídos por essas palavras. Jesus percorria. Pseudo Crisóstomo. Porque, como eles, estando fracos, não podiam ir ao médico, este, como médico zeloso, andava ao redor dos que estavam gravemente enfermos. E o Senhor, na verdade, percorria todas as regiões. Os que são pastores de uma só região devem percorrer cada um dos sofrimentos do povo, examinando-os para que, na igreja, se possa oferecer algum medicamento como remédio para os seus sofrimentos. Remígio de Auxerre. Para que não se fizesse acepção de pessoas, disse também o que devem fazer os pregadores por estas palavras que se seguem: toda a Galiléia, para que não percorram em vão, acrescenta, ensinando, para que não se dediquem a serem úteis a poucos, mas a muitos, são advertidos pelo que se segue nas sinagogas. São João Crisóstomo. Também ensinava os judeus porque não era inimigo de Deus, nem sedutor de almas, mas tinha vindo com o consentimento do Pai. Remígio de Auxerre. Para que os pregadores não ensinem erros nem fábulas, mas preguem coisas saudáveis, segue-se a instrução, pregando o Evangelho do Reino. Há diferença entre o que ensina e o que prega. O que ensina se refere ao presente, o que prega ao futuro. Jesus ensinava os mandamentos presentes e pregava as promessas futuras. Pseudo Crisóstomo. Ou, de outro modo, ensinava a justiça natural, ensinada pela razão natural, a castidade, a humildade e outros que todos compreendem quão boas são. Seu ensinamento é necessário não tanto para manifestá-las, mas para despertar o coração, pois, quando prevalecem os deleites carnais, a ciência da justiça natural adormece, como se caísse no esquecimento. Quando, pois, o sábio começa a repreender os males carnais, sua pregação não introduz uma ciência nova, mas recorda a que fora esquecida. Pregava também o Evangelho, anunciando as coisas boas que os antigos não tinham ouvido de maneira clara, como a vida eterna, a ressurreição dos mortos e outras semelhantes. Ou ensinava interpretando as profecias que dele falavam e pregava o Evangelho, anunciando os bens futuros que dele viriam. Remígio de Auxerre. Para que os doutores tratem de que sua pregação conduza à prática das virtudes, admoesta-os nas palavras que seguem: e curando todas as enfermidades e entre o povo. A enfermidade é própria dos corpos, a debilidade é própria da alma. Pseudo Crisóstomo. Por debilidade entendemos alguma paixão da alma, como a avareza, a luxúria e outras.
Por enfermidade, entendemos a infidelidade pela qual alguém adoece na fé, ou, de outro modo, por debilidade se entendem as paixões mais graves do corpo, e pelas enfermidades, as paixões menos fortes. Assim como curava as paixões corporais pela virtude da divindade, também sanava as espirituais pela palavra da piedade. Ensina primeiro e depois cura, por duas razões. Em primeiro lugar, porque coloca na frente o que é mais necessário, as palavras de piedade, e não os milagres que edificam a alma. Em segundo lugar, porque as palavras são recomendadas por meio dos milagres, e não o contrário. São João Crisóstomo. Deve-se considerar que Deus, quando faz algo de novo, como uma alteração política, tem o costume de realizar sinais, oferecendo penhores de seu poder aos que hão de receber sua lei. Assim, quando iria fazer o homem, primeiro criou o mundo, e então deu ao homem sua lei no paraíso. E quando havia de dar sua lei ao santo Noé, fez coisas absolutamente admiráveis. E, do mesmo modo, fez grandes prodígios quando havia de dar sua lei aos judeus e, depois, a eles impôs os preceitos da lei. Assim sucede aqui. Quando havia de introduzir esta sublime disciplina de vida, firmou a autoridade de seus mandamentos pelo brilho dos milagres. Como o reino eterno que ele pregava não podia ser visto, manifestava-o por aquilo que era visível. Comentários de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Os pregadores devem dar bom testemunho do que dizem por meio de sinais exteriores, para que não ocorra que, sendo suas vidas censuráveis, sua pregação seja desprezada. Por isso acrescenta, sua fama espalhou-se por toda a Síria. Rábano Mauro. A Síria é toda a região compreendida entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo, e desde a Capadócia até o Egito, onde se encontra a província da Palestina, onde habitam os judeus. São João Crisóstomo. Observa a moderação do evangelista, porque não nomeia cada um desses casos de cura, mas, em poucas palavras, manifesta a abundância dos milagres. E segue-se. E trouxeram-lhe todos os que tinham algum mal. Remígio de Auxerre. Nisto dá a entender variadas enfermidades, mesmo as mais leves. Mas, quando diz possuídos de vários achaques e dores, quer que se entenda que são aqueles de quem se diz possuídos por demônios. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. A debilidade é uma enfermidade. O tormento é uma doença aguda, como a dor nas costas e outras. Os que estavam possessos assim se chamam porque são atormentados pelos demônios. Remígio de Auxerre. Chamam-se lunáticos aqueles que são atormentados nos dias periódicos mensais de crescimento e decrescimento da lua. São Jerônimo. Os demônios, observando as fases da lua, desejavam tornar a criatura odiosa, para que as blasfêmias recaíssem sobre o Criador. Santo Agostinho. Os demônios são atraídos para habitar nas criaturas, que Deus criou, não eles, por deleites adaptados às suas diversas naturezas, não como os animais pelo alimento, mas como espíritos por sinais, coisas que estão de acordo com o deleite de cada qual. Rábano Mauro. Os paralíticos estão com os corpos dissolvidos. Parálisis é uma palavra grega que, em latim, se diz dissolúcio. Segue-se. E os curou. Pseudo Crisóstomo. Em outros lugares diz curou a muitos, e aqui diz simplesmente e curava-os, dando a entender que os curou a todos, como acontece com um médico novo que vem a uma cidade e que cura todos os que se lhe apresentam para bem recomendar sua fama. São João Crisóstomo. Não exigiu a fé de nenhum dos que havia curado, posto que ainda não havia feito demonstração alguma de seu poder. Ademais, não haviam mostrado pouca fé e os que vinham de longe ou traziam doentes. Prossegue. Seguiram-no grandes multidões, Rábano Mauro, as quais se dividiram em 4 partes. Uns o seguiam por seu magistério celestial, como os discípulos. Outros,
pela cura de suas enfermidades. Outros, movidos somente por sua fama ou pela curiosidade, querendo experimentar por si mesmos se era verdade o que se dizia, e outros por inveja, querendo apanhá-lo em algo e acusá-lo. A Síria, do ponto de vista místico, quer dizer ensoberbecida. A Galiléia, volúvel ou roda, isto é, o diabo e o mundo, que é soberbo e sempre roda em direção ao abismo. Ali tornou-se conhecida a fama de Cristo por meio da pregação. Os possessos são os idólatras, os lunáticos são os volúveis, os paralíticos são os preguiçosos e os dissolutos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. As turbas que seguem o Senhor são a Igreja, que, espiritualmente falando, é, a um só tempo, a Galiléia, que passa em direção às virtudes, a Decápole, que observa os 10 mandamentos, Jerusalém e a Judéia, iluminados pela visão da paz e da confissão. Ela está do outro lado do Jordão, porque, uma vez recebido o batismo, entra na terra prometida. Remígio de Auxerre. Ou seguem Jesus os da Galiléia, isto é, os que vivem as inconstâncias do mundo, os da Decápole, que é uma região de 10 cidades e significa os que violam os mandamentos do Decálogo, os de Jerusalém, porque eram os que primeiramente permaneciam em uma paz inocente, os da Judéia, isto é, da confissão diabólica, e os da outra margem do Jordão, porque antes estavam no paganismo, mas, passando pelas águas do batismo, vieram a Cristo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.